E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam. Hoje estamos aqui em live e vamos fazer um review sobre todas as cartas que vazaram, né? Tivemos um leak de spoilers de todas as cartas de Single Strike Master, Rapid Strike Master, que nada mais é do que Battle Styles, né? Com data de lançamento já prevista para 19 de março aqui no Brasil. Se você puder deixar o seu like logo no começo desse vídeo, que vai ser um vídeo longo, ajuda bastante também. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários, por mais que não seja uma dúvida ao vivo como na live, a gente pode tirar depois, a gente vai responder isso como comunidade nos comentários. Não deixe de aprender. Você já começa a saber das cartas que vão valer mais, o que pode jogar, já começa a ir pensando, então esses spoilers é o tipo de spoiler que eu acho que não é ruim. O primeiro spoiler aqui que tá na ordem do site, vamos falar do Corviknight VMAX, só que eu prefiro ler o Corviknight V primeiro. Então vamos de Corviknight V antes da gente chegar no Corviknight VMAX. Ele é um Pokémon metálico com 210 de vida. O primeiro ataque dele, por uma energia metálica, ele dá o Clutch para 30 de dano. O Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno. Em algumas situações, inclusive de controle, é algo muito bem visto. Por duas energias metálicas, o Mincolor ele dá o Sky Hurricane para 190 de dano. Esse Pokémon não pode usar Sky Hurricane no próximo turno. É muito parecido um pouco com o Zacian, né, que tem ali só que o Zacian tem uma habilidade que seria muito melhor do que esse primeiro ataque, mas por 3 energias aqui não são 3 metálicas, são 2 metálicas, uma incolor pra 190 e não pode usar no próximo turno, acaba mantendo. Só que o Zacian, pelo menos por enquanto, ainda não evolui e não tem uma versão VMAX. O Corviknight não, ele vai pra sua forma aqui Gigantamax, ele vai virar um VMAX, na qual ele ganha a habilidade Luster Armor, onde previne todos os efeitos de habilidade nesse Pokémon. Então, se tem alguma outra habilidade causando qualquer efeito, ele não toma dano dessa habilidade. Ah, a habilidade deixa envenenado. Não, não fica envenenado. Ele não vai tomar nenhum efeito de qualquer habilidade. Por 3 energias, ele dá o G-Max Hurricane para 240 de dano e ele não pode usar o G-Max Hurricane durante o próximo turno. Continua sendo um bom Pokémon metálico, um ponto muito importante aí, como a galera já lembrou no chat, custo 0 de recuo, algo bem interessante. Inclusive, pode ser talvez o parceiro com o próprio Zacian, né? Um turno bate o Corviknight, outro turno bate o Zacian. Então o Zacian tem que ter aquela preocupação de pagar o recuo, substituição, balão. Aqui não, aqui ele tem custo recuo gratuito. Então ele troca para outro Corviknight e fica por isso mesmo. Então isso é muito, muito bala. Vamos aqui pro Flapple V. 190 de vida, uma energia ele dá o Soar Spit. Durante o próximo turno do oponente, o Pokémon defensor ele vai ter que pagar 2 energias incolores a mais para usar o ataque. Então você acaba segurando muito o Pokémon do oponente, e provavelmente ele não está disposto a pagar essas 2 energias. Pode ser que segure durante um tempo. Por 3 energias ele tem um ataque de asa aqui, o Wing Attack para 120 de dano. É um counter de algumas coisas, mas assim, pode ser um counter de Mewtwo considerado. Mas ele tá sendo uma carta até agora aqui simpática, tá? Acho que o Tio Sam não entendeu a pergunta. Putz, se eu não tiver entendido a pergunta, não tem problema, refaçam de novo. De uma forma, talvez, pra eu ler da primeira vez e entender mais rápido, já que a gente tá gravando esse vídeo. Por 3 energias de Max Rolling 250 menos, ele causa 10 a menos de dano pra cada marcador de dano neste Pokémon. Vamos lá pro Necrozma V. Por uma energia psíquica, ele causa 20 de dano. Esse ataque causa 20 de dano em outros 2 Pokémon do banco do oponente. Então é uma energia para distribuir 60 de dano na mesa. Então eu acho bem interessante, acho bem simpática, uma nova forma de spread. O Tapu Koko era 2 energias para 20 em todo mundo. Aqui é uma energia psíquica para 20 em 3. Então eu acho que pode ser bem interessante. Vamos lá, por 3 energias ele dá o Special Laser para 100 de dano. Se esse Pokémon tiver uma energia especial, o Necrozma já tá com essa vibe, né? A mesma vibe de efeito do Necrozma do deck inicial. Então, por uma energia especial, ele acaba ligando, tipo, né? Causa mais 120 de dano. 3 energias para 220 de dano. Eu acho que é um bom ataque, é um bom atacante. Parece ser uma excelente carta aqui. Até o momento, essa carta do Necrozma V. Vamos lá pro Stoutland V, o nosso cachorrinho aí. 210 de vida, 3 energias, ele causa Extra Fang para 40 de dano. O Pokémon básico do oponente, se ele foi nocauteado pelo ataque, pelo dano desse ataque específico, você compra um prêmio a mais. Então são 3 energias para 40, mas compra um prêmio a mais, só que só se você nocautear. Quando começa a caminhar demais, depender de tantas situações, por mais que o efeito pareça ser bom, você tem sempre que lembrar que isso normalmente não vai acontecer com frequência. Então talvez seja um pouco caro um Pokémon, né, com fraqueza à luta, em um formato onde os decks de luta provavelmente vão estar em ascensão, a galera vai estar querendo jogar com esses decks.
Então, para 3 energias, 40 de dano e um efeito que não parece ser tão promissor assim, talvez não seja uma carta tão legal. Por 4 energias, ele dá o White Tackle para 200 de dano e causa 30 de dano nele mesmo. Level Ball, agora sim, cara, grande reprint, tá? Ah, eu tenho uma Level Ball, pode usar. Tem Level Ball antiga, pode usar. A volta da Level Ball, que é uma Pokébola que busca no seu deck por um Pokémon com até 90 de vida. Põe na sua mão. Então pode ser um Pokémon evolução, pode ser um Pokémon básico. E ela chega de uma forma pra mim que é muito bom, porque ela não prejudica em nada os decks que são menores. Então aqueles decks menores, mais básicos, que teria que usar a bola rápida, ter que descartar um recurso da mão pra buscar um Pokémon básico no deck. Então a Level Ball, ela deixa isso daqui, ela não ajuda em nada qualquer deck de Pokémon V, porque nenhum deles tem menos de 90 de vida, não ajuda deck de Pokémon VMAX, não ajuda deck de Pokémon grande. É um grande reprint para ajudar os decks pequenos a respirarem no formato, a tentar lutar literalmente contra o deus Pokémon Arceus. Então, muito bom, muito bem visto, na minha opinião, aqui esse reprint. Vai ser muito da hora para ajudar a decks menores, a decks rogues, a decks com estratégias mais fáceis, sei lá. Pensa isso no Festa Maluca, cara. Pra você que tem a bola de nível antiga, uma bola de nível brilhante, uma que você curte bastante, sim, você vai poder usar, é a mesma carta, é considerado reprint. E aqui é apenas a nova, voltando então pro formato normal. Vamos agora para Centiskorth. Cara, os caras curtiram o Centiskorth, hein? Acho que tem quantas cartas do Centiskorth no formato? É um Pokémon que surgiu agora e tem Centiskorth em toda a coleção. A sorte é que ele é um Pokémon muito massa, né? Então vamos que vamos. E olha essa arte, hein? Caramba, eu vou dar até zoom aqui pra vocês que estão em dúvida, porque essa arte tá bonita, viu, maluco? Bonita a arte dessa carta aqui. Bem da hora. Parabéns aí, Soijiro Gunjima. Muito louca a sua arte. Habilidade Overheater. Toda vez que o seu oponente for jogar uma moeda pra uma condição especial de queimado entre os turnos, aquela condição especial, ela não é removida mesmo que seja cara. Então, é uma regra básica do jogo, né? Quando o seu Pokémon tá queimado entre os turnos, você tem que jogar a moeda. Se der cara, ele tipo dá uma rolada no chão, ele para de queimar e bom, aí você consegue salvar isso daí. Então, bom, aqui não vai importar se você tiver um Centiskorth em campo, ele não precisa estar ativo, não tem que jogar. Então, vamos que vamos, vai continuar aí com a condição especial. Por 4 energias, 130 de dano, o Pokémon ativo do oponente está queimado. É isso. Basicamente seria um Pokémon habilidade, imagino eu. Vamos aqui para essa Kingdra, habilidade Dipsia King. Enquanto o seu Pokémon ativo do oponente for nocauteado por dano de... Quando o seu Pokémon ativo for nocauteado por dano de ataque do Pokémon oponente, você pode mover quantas energias de água você quiser do Pokémon nocauteado para esse Pokémon. Então, ela tem um compartilhamento de experiência embutido, vamos assim dizer, essa Kingdra. É um Pokémon estágio 2. É Dipsia King, muito da hora também o nome dessa habilidade. Por uma energia de água, ela tem o Aqua Burst, ele causa 40 de dano para cada energia de água nesse Pokémon. Então ela já chega atacando com uma energia apenas, e ela pode puxar várias energias para ela mesma, então acaba que cresce muito rápido. Se não tomar Giovanni, é meio que promissor, pode ser também, pode ser considerado promissor. É algo interessante, eu acho, sabe? Tem que ver como é que vai estar os outros Pokémon de água, porque sem dúvida alguma não dá pra iniciar um deck de água somente por causa da Kingdra. Temos aqui o Jellicent, estágio 1, 120 de vida, Backwater Sink, esse ataque causa 10 de dano pra cada energia de água na sua pilha de descarte. Aqui já é bem menos interessante do que o da Kingdra, primeiro porque é 10 para cada energia de água, é 2 energias, a estágio 1, a Kingdra é 1 energia para 40, mesmo sendo estágio 2, muito mais promissor do que o próprio Jellicent aqui. E essa arte do Jellicent tá meio maluca, né, cara? Bem maluco, né? O cara tá ali pescando de boa, começou a pescar esses fantasmas aí. Maluco total. Vamos lá pro Luxray. O Luxray que é uma carta Rapid Strike, tá? Por isso que tá essa logo azul aqui. Então é uma carta Rapid Strike. Uma energia elétrica, ele dá o Electro Step. Essa carta causa 40 de dano a um dos Pokémon do oponente e você troca esse Pokémon por um dos seus Pokémon do banco. Então ele bate e corre. Por 2 energias ele dá o Scars Beating para 100 de dano mais. O seu Pokémon ativo do oponente, se ele tiver qualquer marcador de dano nele, esse ataque causa 100 de dano a mais. Cara, isso é muito forte, viu? 2 energias para 100 de dano.
Se tiver dano no oponente, 200 de dano pra 2 energias, beleza, é um estágio 2. Mas o primeiro ataque dele comba automaticamente com o segundo ataque. Então você pode dar 40 de dano, Giovanni, pra depois fechar 200, né? 240 ao todo. Eu acho que é bem da hora, tá? Seja todo mundo bem-vindo aí da live, tamo junto demais. Sandaconda, por uma energia de luta, ele dá o Sand Cannon, 60 de dano, vezes você descarta 6 cartas do topo do seu deck e você causa 60 de dano pra cada energia descartada dessa forma. A gente já viu algumas coisas desse tipo, não é uma mecânica nova pro jogo. Uma energia de luta pode ser bastante interessante, beleza, 130 de vida, 3 de recuo. Por 3 energias ela dá um Rocket Headbutt pra 120 de dano, sem efeito, sem nada. Vamos que vamos. Não tá muito parecendo o Escadril, não. Eu achei que é uma coisa meio única aí da Sandaconda. Ela tá parecendo mais um Chandelure, né? Tá muito mais pra um Chandelure, achei aí, do que pra um Escadril. Temos aqui uma NDD, eu já tô vendo que é uma carta clássica. Ó, importante, 90 de vida, busca com Level Ball. E vai ser boa pra pré-release isso daqui, hein? Uma energia, compra 2 cartas. 2 energias, causa 10 de dano pra cada carta na sua mão. Cara, olha só. Pode ser muito forte isso daqui no formato padrão, porque ela aceita energia dupla e você pode usar mecânicas de compra de carta infinitas, sabe? Você pode ter... Cara, se você tiver 20 cartas na mão, 30 cartas na mão, tio Sam, mas é muito perigoso em um formato com Marine. Sim, é muito perigoso no formato com Marine, mas com 2 energias você pode causar danos infinitos. É bem interessante também, cara, bem interessante, não é tão ruim. Pode ser que exija... Tem algumas facilidades de você comprar carta. Já tem o Golbat, já tem o Crobat, já tem algumas coisas que você pode fazer loop, entendeu? Que você pode ficar voltando dessas marines que o oponente der e tudo mais. Temos aqui Hitmore, por uma energia ele causa 20 de dano. Por 3 energias ele dá o Lucky Burmer para 70 de dano, joga 2 moedas para cada cara. Você descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Parece boba essa carta, mas não é, né? 3 energias incolores, ele aceita Soldadora. Enquanto houver Soldadora, dá pra montar esse Pokémon muito fácil. E, cara, eu acho muito forte, considerando que de 2 moedas você vai dar uma cara, pelo menos, e você vai descartar energia do oponente todo turno, eu acho que pode ser algo bem interessante. Você pode combar também com o estádio, né, que deixa você rejogar as moedas do seu ataque. Você pode combar com a carta apoiador suporte, que você pode escolher o resultado da sua moeda. Então temos aqui o Duran. Duran, por uma energia de grama, ele dá 20 de dano sem efeito. Por 2 energias ele dá o Devour. Pra cada Duran em jogo você descarta a carta do topo do deck do oponente. Olô! Voltou, né? Não é um reprint porque Pokémon normalmente não é reprint, mas já chegou chegando, né? Ainda vem ele por 2 cartas incolores, você põe sempre 4 Duran em campo, todo turno você descarta 4 cartas do oponente. Aí voltou o Duramil, voltou com força. Já tem gente aqui no chat curtindo muito. Aí sim, cara, vai pondo energia, ó, aceita Soldadora, aceita energia gêmea. Então, né, tem várias formas de você bater com Duran todo turno e o seu deck indo embora, o deck do oponente indo embora. Interessantíssimo aqui essa volta do Duran também. Dessa vez não do tipo metálico, do tipo grama. Vamos lá pro Vivillon. Vivillon estágio 2, por uma energia ela dá o Vital Ponder. Você cura todos os danos de 2 Pokémon seu do banco. Cara, pra deck tanker, esse daqui pode ser bem interessante em algumas situações, porque, né, você tem aqueles bichos gigantes que não morrem pra um ataque de forma alguma, e aí você, por uma energia, dá um ataque e cura os 2 completamente. 3 energias, 90 de dano, eu acho que é completamente irrisório. Temos um Meowstic, habilidade Ear Move. Uma vez durante o seu turno, você pode mover quantos marcadores de dano você quiser de um Pokémon pra outro Pokémon do oponente, tá? É um marcador de dano, né? Um marcador de dano, não é todos os marcadores. Você move um marcador para outro Pokémon do oponente. Então você vai controlando, vai mexendo de um por um. Pode ser que seja interessante. Lembrando que a gente já teve esse Pokémon fazendo a mesma coisa, só que era uma versão X, eu acho, né? GX, ultra rara. Agora a gente tem ele estágio 1, mas de forma não ultra rara. 2 energias, 50 de dano sem efeito. Nada demais. Olha essa arte do Mawile antes de tudo do Kawaii. Meu Deus do céu, cara. Que bonita essa fadinha, hein? Uma energia metálica, ele vai bater 20 de dano, você joga uma moeda, se der cara, paralisa o Pokémon do oponente. Bom, paralisar é sempre bom, da hora.
3 energias incolores Force Through. Você dá 100 de dano, esse ataque não é afetado por fraqueza, resistência ou qualquer efeito no Pokémon ativo do oponente. Aquele famoso 100 de dano garantido, tá? Bonita, não sei se é uma carta boa, não. Pode ser que jogue com alguma outra coisa. Ela sozinha eu não vejo fazendo muita coisa, não. Mas pode ser que juntando com outras cartas tenha uma sinergia bem bacana. Agora vamos lá pra Orbital. Uma energia incolor, ela dá o Evo Control. Essa carta, inclusive, a gente já mostrou ela no Drops TCG. Pra cada energia ligada nesse Pokémon, você pode procurar no seu deck por um Pokémon estágio 2, que não seja outro Orbital, e colocar ele no seu banco, e depois embaralha o seu deck. É um ataque que você tá trazendo o estágio 2 direto, ah, tio Sam, mas eu tenho que trazer o básico, o estágio 1, não. Você não pode trazer outro Orbital, mas você pode trazer pra campo, por exemplo, 2 Kingdras. Você faz o Orbital e traz 2 Kingdras, por exemplo. Você pode trazer diretamente o estágio 2, o melhor que fosse. Pode até montar vários estágio 2, talvez, e traz direto pra jogo, direto pra campo. Muito frágil, 110 de vida, provavelmente vai ser nocauteado no turno seguinte. Muito interessante isso daqui, tá? Lembrando que a gente não tá numa era de GX mais. Os GX vão ser rotacionados em agosto. Então isso daqui vai servir só pra decks menores mesmo, porque as ultra raras de hoje é o V, ele evolui no máximo pra VMAX, o que é um estágio 1, é um VMAX, né, não é estágio 2, então tipo, não tem utilidade nenhuma pro Orbital, ele só consegue trazer cartas não ultra raras pra campo. Temos aqui o Camping Set, você procura no seu deck por uma carta, coloca na sua mão e embaralha o deck, depois disso o seu turno termina. Basicamente um item, busca computadorizada, só que termina o turno, você não consegue... Não tem que descartar também as 2 cartas que a busca computadorizada pede para você descartar. Aqui temos um segundo reprint dessa coleção, o Energy Recycle. Você embaralha 5 energias básicas da pilha de descarte no seu deck. A última vez que essa carta tinha sido lançada foi em Luz Proibida, né? Só em Lua 6. Então ela já estava fora do formato padrão, está voltando pro formato padrão. Para você que tem a carta dourada, sim, vai valer o reprint. Pra você que não tem a carta dourada, cara, vai na Liga Pokémon, deve estar bem barata essa carta aí dourada, e se pá, tenta zerar os estoques lá das lojas que ainda não atualizaram o preço pra esse novo reprint. Então, mete bronca, sim, já dá uma jogada com a Sandaconda, né, que a gente falou que vai descartando energia, volta, descarta energia, volta, até você começar a causar um dano muito alto. Boa sorte aí pros snipers de plantão, quem achar Energy Recycle dourado, vai ser uma boa compra com certeza, já que a carta voltou pro formato padrão. Vamos lá, Claydol, uma energia incolor Power Share. O Pokémon você já disse, galera, visão, tá ligado? Por isso que esses spoilers são importantes. Tem que ver e já agir, cara. Tem que ver e já saber o horário ali de fazer o rolê certo na hora certa. Uma energia incolor Power Share, você pode ligar quantas energias psíquicas você quiser da sua pilha de descarte nos seus Pokémon, até que você tenha ligado o tanto de energia que o seu Pokémon, o seu oponente tem em jogo. Então, sei lá, com decks contra Centiskorp, decks contra qualquer coisa, né? Sei lá, tipo Picaron, que tem muitas energias em campo normalmente durante a batalha. Você pode, se ele tem 8 energias, você pode ligar energias da sua pilha de descarte até ter 8 energias nos seus Pokémon da forma que você quiser, energias psíquicas. Me parece um rolê muito grande também, é um efeito bom, efeito da hora, efeito com potencial, mas muito situacional, não consigo ver muito jogo pra isso. 3 energias pra 100 de dano, pode ser que seja algo bem intenso. Vamos agora para o Whipping Bell, habilidade Dangerous Mucus. Você, quando baixa esse Pokémon da sua mão pra jogo, você pode deixar o Pokémon ativo do oponente envenenado e queimado. Vale lembrar que são 2 condições especiais de marcadores. O Pokémon do oponente ainda pode ficar uma terceira condição. Isso aqui não é ataque, então ele já vincula automaticamente, né? Já comba automaticamente com vários ataques que fazem algo contra condições especiais. E é um Pokémon habilidade, a gente já conheceu o Victory Bell dessa coleção, então pode ser bem interessante. 3 energias, 40 de dano, ok, nada demais. Salazzle, perplexo, o Pokémon oponente agora está confuso. 2 energias incolores, Sadistic Burn. 90 de dano vezes para cada condição especial no Pokémon do oponente. Você causa 90 de dano. Já tá aqui, né? Então se você consegue deixar ele confuso de alguma forma, consegue deixar ele paralisado, consegue deixar ele dormindo, você consegue causar até 270 de dano com esse Pokémon atacante de fogo. Ele aceita soldadura, ele aceita energia gêmea, ele aceita até a Triple, já que é uma evolução. Tem a corneta, né, cara? A corneta deixa confuso, bem lembrado aí do Nevarine. Então, olha só, o Whipping Bell deixaria em 2 condições, você usa a corneta, deixa confuso,
Depois você dá um jeito de recuar, sei lá, porque vai deixar o seu Pokémon confuso também. Mas é uma forma. E causar 270 com 2 energias. É bem interessante isso para um atacante de um prêmio apenas. Aqui temos o Lick Lick. Ele tem o Lick Choice. O oponente tem que escolher descartar 3 cartas do deck ou 3 cartas da sua mão. Da mão dele, né? Ele vai escolher as 3 cartas que ele descarta. Então é isso, né? Ou ele descarta 3 cartas do topo do deck de forma randômica, ele não sabe. Ou ele vai descartar 3 cartas da mão ficando sem recurso. Mesmo que ele possa escolher esses recursos, são 3. Automaticamente uma carta de controle, né? Estágio 1, não é tão difícil de montar. Evolução, que aceita energia triple. Então, até que ele monte algum que não tenha que descartar as energias, dá conta de ficar fazendo muitas coisas. Cara, é mais uma volta de controle. Quem sabe joga até mesmo com o Duran, tirando ali os recursos, tirando cartas do topo do deck. Muito forte a estratégia de 1000, né? De descarte de cartas do oponente até agora nessa coleção. Tá bem da hora. Temos aqui o Colossal. Por uma energia ele dá 90 de dano. Joga uma moeda pra cada energia ligada nesse Pokémon. Vai causar 90 de dano pra cada cara. Muito parecido com a Blissey, né, e tudo mais. Claro que ele comba automaticamente com o outro Colossal. E tá bem bonita também, né, mano, a arte desse Colossal. Caramba, muito, muito louco. Ele tá com imponência, né? Tá um Pokémon bem golem mesmo, bem montanha. Bem da hora. Depois ele tem por 4 energias, 200 de dano e causa 50 de dano nele mesmo. 180 de vida, né, cara? Se colocar a joelheira lá, vai a 230. Cada energia de resistência, né, especial de luta, vai resistindo mais 20. Pode ser que fique na mesa por bem mais turnos do que a Blissey ficava. Tapu Koko VMAX a gente já falou no último Drops TCG, então eu vou ler bem rápido. 3 energias, 180. Se você tiver mais prêmios do que o oponente, ou seja, você tem que estar perdendo a partida, não pode estar empatado, nem você ganhando, tem que estar perdendo. Você paralisa o Pokémon do oponente garantido. Depois ele, por uma energia, ele dá 40, 3 energias ele dá 20, mais 40 para cada energia ligada em todos os Pokémon do oponente. Então se o oponente tem muita energia em jogo, esse Tapu Koko V vai acabar causando muito dano. E depois ele pode evoluir para o VMAX, que paralisa garantido se você estiver perdendo essa partida. Temos aqui o Mimikyu, habilidade Dummy Doll. Você pode usar essa habilidade uma vez durante o turno, quando você jogar essa carta da sua mão para o banco. Até o próximo turno do oponente, né, o final do próximo turno do oponente, você previne todo o dano dado nesse Pokémon por ataques do Pokémon do oponente. Beleza, ele vai ficar imune como escudo. Claro que não é tão fácil voltar esse Pokémon para a mão. Ele não aceita rede recolhida, é uma outra rara, mas ele garante, ele vira um escudo até o próximo turno do oponente. Por uma energia, ele coloca 3 marcadores de dano no Pokémon ativo do oponente para cada prêmio que o oponente já pegou. Então, se ele tiver pegado, né, um prêmio, 3. Se ele tiver pegado 0 prêmios, coloca 0 marcadores de dano, né? Não vale a pena usar o ataque. Mas se ele tiver comprado 5 prêmios, o problema é que é muito, muito arriscado. Você vai baixar, ele vai ficar imune a dano no próximo turno. Claro que o oponente pode dar um Giovanni, mas se falta um prêmio pro oponente, você pode, com por uma energia, colocar 150 de dano no Pokémon ativo do oponente e você não está tomando dano no próximo turno. É um malabarismo, assim, muito grande, né? Mas pode ser que seja funcional. Temos aqui o Cricketune, habilidade Stage Elation. Durante seu turno, você pode comprar cartas até ter 3 cartas na sua mão. Se esse Pokémon estiver na posição ativa, você pode comprar até 4 cartas na sua mão. Ele é meio que um Oranguru. Pode ser que funcione bem. 3 energias, ele dá o Excisor para 80 de dano mais, joga uma moeda, se der cara, esse ataque causa mais 80 de dano. Temos aqui o Victini VMAX, uma energia, ele liga até 3 energias da pilha de descarte nos seus Pokémon da forma que você quiser. Por 2 energias ele dá 100 de dano mais, se o Pokémon ativo do oponente for um Pokémon V, ele causa mais 120 de dano. E se for um VMAX, o VMAX também é um Pokémon V, também funcionaria para dar o dano extra. 2 energias para 220 de dano. E o Victini V, por uma energia, ele dá o V-Bullet para 10 de dano mais. O Pokémon ativo do oponente, se for um Pokémon V, esse ataque causa mais 50. 2 energias, 120, e descarta todas as energias desse Pokémon. É um combo bem da hora. Esse aqui também a gente já tinha mostrado no Drops, explicado com uma tranquilidade um pouco maior. Temos aqui o Falinks Rapid Strike, que inclusive tá com uma arte bem mais bonita, sem dúvida alguma. Do Razuno, né? O Razuno tem mandado muito bem, cara. Tem sido também um dos ilustradores aí que dá pra chamar bastante atenção. Ele é um Pokémon Rapid Strike, né, o Falinks. Por 2 energias, ele dá o Rapid Strike Formation, 20 de dano para cada Pokémon com Rapid Strike em jogo. A gente já tinha falado disso no Drops, a mesma coisa pro Primeape. Single Strike, 1 energia, 20 de dano, descarta qualquer estádio em jogo
Depois, por 2 energias de luta, ele causa 20 dano para cada Pokémon no banco que tem marcador de dano. Vamos lá, o Chirrym, habilidade Spring Bloom. Quantas vezes você quiser durante seu turno, você pode ligar energias de grama da sua mão em um dos seus Pokémon, exceto cartas com Rule Box. Então isso aqui, sei lá, vai combar automaticamente com o Maractus da vida, por exemplo, que causa dano de acordo com as energias ligadas nela. O Chirrym é uma habilidade, você dá um jeito de fazer o loop dessas energias, igual o Energy Recycle e tudo mais. Vai poder ligar quantas vezes você quiser. Se a carta não for ultra rara, liga as energias, tá rodando. Então Chirrym, por exemplo, joga automaticamente com Maractus pra quem quer deck de cara ou coroa maluca e ficar causando dano infinito. Joga com Colossal, com Marax, com tudo isso daí, né? Que envolve quantidade de energia. Joga com o próprio Duran também, sim. Metal Transfer do Bronzong. Quantas vezes você quiser durante seu turno, você pode mover energias metálicas de um dos seus Pokémons para outro Pokémon. O Bronzong não tinha feito isso ainda, eu acho. O Bronzong, ele já tinha feito de ligar a energia da pilha de descarte. Agora ele tá transferindo. O Bronzong pegando todas as habilidades possíveis do jogo, só que pro tipo metálico agora. A Corina's Motivation, né? Você pode comprar cartas até ter 6 cartas na sua mão. Temos o Bruno, que é um apoiador Single Strike, embaralha sua mão. No seu deck você compra cartas até ter 4. Se você tiver algum Pokémon que foi nocauteado durante o turno passado, você compra 7. Temos a Cheryl, cure todos os danos de cada um dos seus Pokémons que são de evolução e descarta todas as energias ligadas nele dessa forma. Temos aqui a Phoebe, durante esse turno, o seu Pokémon VMAX, os ataques dele não são afetados por qualquer efeito no Pokémon ativo do oponente. Escape Rope foi o primeiro, né, reprint que foi mandado, igual o Energy Recycle. Muita gente também conseguiu pegar Escape Rope. Na época de Sol e Lua, ela recebeu uma carta dourada, então também acabou que, né, super baixou o preço, né, da carta quando ela foi rotacionada, e agora ela volta. Então, né, mercado Pokémon CG aí, ó, já tipo, putz, né, valorizou demais de novo a carta. Uma volta, o oponente tem que trocar o Pokémon ativo dele pra um do banco. É quase um Guzma, só que o oponente que escolhe quem que ele vai trocar. Mas é bem interessante mesmo assim a corda de fuga aqui. Eu acho bem da hora. Tool Jammer, enquanto esse Pokémon estiver ligado, né? O Pokémon que estiver ligado com essa ferramenta, nenhuma outra ferramenta funciona. Só funciona o Tool Jammer, beleza? Então ele anula o efeito de todas as ferramentas do jogo se o Pokémon ativo estiver ligado com o Tool Jammer. Então é uma ferramenta anti-ferramentas. Temos o Age Slash, que muda, né? Ele tem a habilidade que pode trocar por outra carta de Age Slash, o que deixa você ficar trocando o ataque dela. Um ataque dela é o Giant Bash para 70 de dano. Durante o próximo turno do oponente, você previne todos os danos nesse Pokémon por ataque de VMAX. E o outro ataque dela é o Full Metal Blade, para descarta 2 energias dela e você causa 210 de dano. Eu não gosto muito do Age Slash, parece que é um Pokémon que promete bastante, mas, cara, estágio 2... A gente tá vendo uns estágio 2 bem maluco aí, apesar de ser uma carta boa. Eu não consigo ver nenhuma carta aqui ruim. Olhar pra uma carta daqui e falar assim, caramba, essa carta é muito ruim, ela não vai jogar nada. Não tem, né? Vem com cartas muito boas essa coleção, só que tem outras que estão se sobressaindo e isso acaba transformando uma carta que não seria considerada tão ruim, mas num formato onde tem cartas melhores, ela acaba se tornando a nova carta ruim. Apesar de ter vários efeitos interessantes. O pré-lançamento dessa coleção deve ser muito da hora, viu? Pré-release. Galarian Mr. Rhyme, temos 2 energias incolores para Ball Juggling, 10 de dano mais, descarta qualquer carta de item com o nome bola da sua mão, causa 40 de dano para cada bola descartada desse jeito. Interessante, 3 energias, 80 de dano. Temos o Boltan, de uma energia, ele dá 30 de dano, o Pokémon defensor não pode recuar durante o próximo turno. Por 3 energias, ele dá o Competitive Spark para 130. E se esse Pokémon tem qualquer marcador nele, você pode usar esse ataque por apenas uma energia elétrica. O Yamper tem a habilidade, quando ele entra em campo, ele é o cachorrinho da bolinha, né? Ele vai lá na sua pilha de descarte e vai pegar uma Pokébola e uma Great Ball da sua pilha de descarte e voltar pra mão. Então, basicamente, ele busca 80 de dano para o Galarian Mr. Rhyme. Compartilhamento de experiência, outro item que voltou aí, né? Cara, muitos reprints nessa coleção. O que dá uma fé, né? Abre uma margem, assim, de fé para várias outras cartas do formato anterior. Que a gente fica assim, bom, será que outros itens vão voltar? A gente espera que sim. Então tá aqui o compartilhamento de experiência também voltando quando um Pokémon é nocauteado que tá com esse item. Ele puxa, né? Ele puxa essa energia básica pro Pokémon que tá com compartilhamento de experiência ligado, né? Então o Pokémon ativo seu vai ser nocauteado, o Pokémon com compartilhamento de experiência vai recebendo
essas energias básicas aos poucos. Temos aqui o Crobat, quando ele entra em campo você compra 3 cartas, tá aqui o Draw Power que eu falei, que pode ser que fácil, né, de você ter várias cartas na mão. O Golbat, quando entra em campo, né, evolui, ele pega 2 cartas, então você compra 2 com Golbat, compra 3 depois que ele virar Crobat, já são 5. Você pode voltar eles pra mão com a rede de recolhida, abaixar de novo, usar o efeito de novo, comprar cartas. Zubat troca esse Pokémon por um Pokémon do banco, ok, nada demais, depois por 2 ele dá 20 de dano. Temos aqui um Morpeko, uma energia Food Snatch, pega um item da pilha de descarte e coloca na mão, uma energia Dark, Hungry Tackle, 20 de dano mais, se você tiver nenhuma carta na sua mão, você causa mais 90 de dano. Não acho tão interessante, acho bastante perigoso, por mais que você tenha habilidades como a do Cricketune, por exemplo, que vai repor recursos na sua mão depois. É um pouco parecido com o Granbull, que jogou muito bem, só que o Granbull, cara, tinha o ápice de ser do tipo Fado, que tinha vários combos, tinha Diancie, tinha muita coisa que poderia ajudar. Aqui, na minha opinião, é igual o pessoal já falou aqui no chat, me parece um Granbull nerfado, tá? Beleza que é básico, não é estágio 1, mas sei lá, achei um Granbull nerfado. Temos aqui o Bullfalante, habilidade Sepsipper. Esse Pokémon, os ataques desse Pokémon causam 60 de dano a mais em Pokémon de grama. Ele não curte Pokémon de grama, é isso. 3 energia incolor, ele dá o Headshard para 120 de dano. Esse Pokémon causa 30 de dano nele mesmo. Depois temos aqui o Single Strike Urshifu V. É uma carta Single Strike, né? A gente já falou dele, com certeza. Por uma energia de luta, ele dá o Laser Focus. Procura no seu deck por 2 energias de luta e liga nele. Então no próximo turno você já tá pronto para atacar com 3 ou 4 energias se você ligar do turno. 3 energias ele dá o Impact Blow, 180, você não pode usar esse ataque durante o próximo turno, mas você pode evoluí-lo, e aí ele é agora um Urshifu, que por 3 energias ele causa 100 de dano, ou por 4 energias ele dá 270 de dano, mas tem que descartar todas as energias ligadas nesse Pokémon. Também carta Single Strike, né? Aí sempre bom lembrar para você fazer os efeitos de Single Strike, combos de Single Strike. Temos aqui o Tyranitar V, Single Strike, descarta 2 cartas do topo do deck do oponente, mais cartas envolvendo aí 1000, né, do deck do oponente. Por 4 energias ele dá o Single Strike Crush, 240, e você descarta as 4 do seu deck agora. Temos aqui o Emboar, Single Strike, habilidade Fighting Furry Stance. Esse daqui vai ser muito louco, porque os seus Pokémon Single Strike causam 30 a mais de dano no Pokémon ativo do oponente. Então, esse ataque de 270 pode causar 300, 330, porque aqui não está falando que só pode funcionar uma habilidade Fighting Furry Stance. Lembrando que é um estágio 2, sei lá, você pode trazer ele em campo até mesmo com o Orbeetle, vamos assim dizer. E aí você trouxe 60 a mais de dano para todos os seus Pokémon Single Strike. Aqui temos o Houndoom, habilidade Single Strike. Durante seu turno você pode procurar no seu deck por um Pokémon, por uma energia Single Strike e ligar em um Pokémon seu Single Strike. Então é a energia especial do Single Strike. Você consegue acelerar ela com o Houndoom e ainda colocar a energia do turno. Então é muita coisa bem da hora mesmo. 2 energias 50 de dano. A gente vai chegar nessa parte de falar da energia especial. Temos aqui o Mustard, outro apoiador, ele vai jogar para os dois lados, né? Ele vai ter a sua versão Single Strike e também do motivo azulzinho ali. Essa carta só pode ser jogada da sua mão se for a única carta da sua mão, é isso? Beleza, a última carta você procura no seu deck por um Pokémon Single Strike e coloca no seu banco e depois compra 5 cartas. Então você renova os seus recursos, coloca um Pokémon Single Strike, onde não fala que tem que ser um Pokémon básico, só fala que tem que ser Single Strike. Então eu posso trazer, tio-san, um Houndoom? Pode. Então eu posso trazer um Emboar? Pode. Pot of Vitality, cara, é quase uma carta de Yu-Gi-Oh! Isso daqui, hein? Embaralha 2 Single Strike Energies da sua pilha de descarte no seu deck. Então é uma energia muito boa. Nós não temos, por exemplo, uma carga especial, né? Que volta energias especiais da sua pilha de descarte. Mas a gente tem uma carta item que volta a energia Single Strike. Então a galera que joga de Single Strike vai ter esse recurso de uma forma bem acelerada aí. Pode ser que, né, um deck novo esteja surgindo de uma forma bem da hora. Temos aqui a ferramenta Ataque desse tipo, que é uma energia de luta, ele dá 10 de dano. O Pokémon que tiver com essa ferramenta, ele aprende esse ataque. Esse ataque causa 10 de dano mais para cada marcador de dano nesse Pokémon. É interessante essa carta, por exemplo, do Pergaminho, com o próprio Urshifu VMAX, na minha opinião. Porque aí você dá um porradaço que provavelmente vai gerar um nocaute. 270 de dano, mais.
Só que você descartou todas as energias. Agora, mano, 4 energias, como é que eu vou bater com esse bicho? 3 energias, como é que eu vou bater com esse bicho? Aí você liga nele o pergaminho do Naruto. Aí o pergaminho do Naruto agora deixa ele bater com uma simples energia. E aí, se ele não foi nocauteado, é o tanto de dano que tem nele pra uma energia e causa um dano muito alto. Então, é a volta dele, né? Ele pode dar esse ataque que vai gerar um nocaute pra depois um outro bom ataque. E fica muito perigoso causar dano em qualquer Pokémon Single Strike pra não nocaute. Porque uma energia, gente, é nada. Uma energia você consegue ligar como energia do turno, e aí você consegue usar esse ataque. E aí, se o seu Pokémon tiver muita vida, você consegue devolver um baita dano aí no seu oponente. Vamos para o estádio Single Strike. Durante seu turno, você pode descartar uma carta Single Card da sua mão para comprar 2 cartas. Então, você ainda tem uma mecânica de Draw Power. Lembrando que tudo isso daqui é uma carta Single Strike. Você pode descartar a ferramenta, pode descartar o item, pode descartar o apoiador, pode descartar o Pokémon, qualquer coisa. Você descarta ela para comprar 2 cartas. É um Zoroark GX de Single Strike. A energia Single Strike ela é muito forte, tá? Então ela só pode ser ligada em Pokémon Single Strike. Mas enquanto ela tá ligada em um Pokémon, ela pode ser uma energia do tipo Noturna ou uma energia do tipo Luta. E os ataques do Pokémon que essa energia tá ligada causam 20 a mais de dano. Então se você colocou uma energia especial aqui, ó, você consegue acelerar ela com Houndoom. Você consegue aumentar o dano com o Emboar. Então vamos lá, 50 de dano a mais. Aqui a gente já tá dando então 320, já fica um dano muito, muito da hora. E é um deck bem direto, né? Bem rápido, canhão de vidro. Ele pegou tudo que era de deck fogo, ganhou os recursos, as habilidades que normalmente são de deck de fogo, e ainda juntou com aquele porradão, aquele aumento de dano do tipo lutador e montou um deck só, mano, Single Strike. Vamos agora para as cartas de Rapid Strike, que é o outro estilo de luta, né? Que é o tipo azulzinho aqui, as cartas azuis. É o Urshifu, por uma energia de luta ele dá o Strafe, você pode trocar esse Pokémon por um Pokémon do banco, ou 3 energias ele dá 150 de dano, mas pode usar o ataque, não tem um problema do outro Urshifu, que tem que ficar reiniciando. Aqui por uma energia de luta ele dá o Gale Thrust, se você moveu esse Pokémon do seu banco para a posição ativa esse turno, ele causa mais 120 de dano. É tipo um Golisopod GX, para quem é mais antigo, então pode ser que funcione muito bem aí também por uma energia apenas. Por 3 energias ele dá o G-Max Rapid Flow, você descarta todas as energias desse Pokémon e esse ataque causa 120 de dano em 2 Pokémon do oponente. Pode ser que contra decks muito grandes não tenha tanto efeito assim. Lembrando que todos eles têm fraqueza psíquico, né, cara? O tipo psíquico vai ganhar uma força assim brutal nesse formato, principalmente se essas cartas jogarem bastante. Temos o Empoleon, a habilidade Emperor Eyes. Enquanto esse Pokémon estiver na posição ativa, os Pokémons básicos do seu oponente não têm habilidade, exceto pelos Pokémon com a regra Rule Box. Então Pokémon V, Pokémon GX, então eles têm Rule Box, então eles acabam funcionando. Então o Houndoom e o Emboar funcionam, mas Pokémon básico, a habilidade não funcionaria, é exatamente isso. Vamos lá, o Octillery, Rapid Strike, estamos aí. Durante seu turno, você pode buscar no seu deck por um Pokémon com Rapid Strike. Não, você pode buscar por uma carta Rapid Strike e colocar na sua mão. E depois é isso, embaralha o deck. Mas você pode, tipo, né, você não pode usar mais do que uma habilidade dessa por turno. Muito, muito linda a habilidade desse, a arte desse Octillery também, bem da hora, hein, mano. Temos aí o Mienshao, né, evolui aí do Mienfoo. Uma energia 20, 2 energias ele dá 90 de dano. Se o Pokémon ativo do oponente vai ficar confuso, e você embaralha esse Pokémon em todas as cartas ligadas a ele no seu deck. Ele bate, corre, pode ser que seja interessante. Vamos agora para o Mustard, né? A versão dele Rapid Strike, ele que joga dos dois lados, como eu disse. Você só pode jogar essa carta se for a última carta da sua mão. Você pega um Pokémon Rapid Strike, coloca da sua pilha de descarte. Um é do deck, o outro é da pilha de descarte. Coloca no banco e compra 5 novas cartas. Enquanto o outro tinha, né, o que volta a energia, você coloca uma energia especial ligada em um dos Pokémon do oponente no fundo do deck dele. Então, um é o leque aqui, né, que tira energias especiais. O do tipo vermelho, né, ele volta energia especial da pilha de descarte. Então, cada um aí fazendo um efeito envolvendo energias especiais. Aqui temos o Pergaminho, que vai ensinar um ataque novo pra galera Rapid Strike. Por uma energia de luta dos incolores, ele dá o No Whirlpool. Esse ataque causa 30 de dano a cada um dos Pokémon do oponente. Ou seja, é um ataque spread.
3 energias para 30 de dano em todo. Se ele tiver com o banco lotado, você vai estar colocando 180 de dano na mesa. O estádio dele, Tower of Water, o custo de recuo de ambos, né, Pokémon Rapid Strike é 2 a menos. Então, assim, todo mundo que tem Rapid Strike tá recuando mais fácil, tá voando, tá flutuando, tá ficando bem, bem tranquilo. Inclusive, ele mata o outro Urshifu, né? O que a galera tá aí falando, tipo, fica bem, bem simpático mesmo isso daqui, né? O menino aqui, né, consegue nocautear. Vamos lá. Rapid Strike Energy. A energia deles, essa carta só pode ser ligada em Pokémon Rapid Strike. Quando ligada a um Pokémon, ela vai prover 2 energias de água e 2 energias lutadoras ao mesmo tempo. Então, uma é uma energia dupla, o outro é uma energia e aumenta 20 de dano. Só que aqui, quando você fornece 2 energias, já começa a ficar um pouco mais leve. Ataques como o do Urshifu, que são 3 energias para causar 120 de dano. Mas na verdade são 2, né? Você consegue com uma certa facilidade, você consegue dar uma leve acelerada. Pode ser que fique bem interessante. Temos a Honey, né? Que a gente compra cartas, né? Para cada Pokémon V em jogo do oponente. Aqui a gente tem o Cinderace V, Single Strike, vermelhinho. 2 energias, 50, 4 energias, ele dá 210 de dano, ele não pode usar esse ataque de novo no próximo turno. Atacante do tipo fogo. Temos aqui o Rillaboom, por 1 energia de grama, 2 incolores, Drain Punch, ele dá 60 de dano, cura 30 dele mesmo, por 4 energias ele dá 160. Aqui temos, esse ataque não é afetado por nenhum efeito, por resistência, eles não são a mesma carta do que o outro, é uma carta diferente. 1 energia ele dá 30, 4 energias ele dá 180 e não é afetado por resistência. Aqui 2 energias ele dá 40, 3 energias ele dá 90 e causa 20 de dano em 2 Pokémon do oponente. Então tá aqui todas as cartas de Single Strike Master. Aqui a gente tem, né, tipo, o que vai vir em uma, tá ligado? Aqui todas as ultra raras, todas as coisas. As traduções estão sendo colocadas meio que aos poucos e tudo mais, pelo menos as cartas mais relevantes. E aqui a gente tem, tipo, outras cartas aqui envolvendo o Strike Master. Aqui a gente tem as cartas item relacionadas de uma coleção. E aqui todas as cartas de Strike Master, todas as básicas. Lá no Japão, lembrando que essa coleção ela vem separada, tá? Todos os Pokémon de água dessa coleção vêm no lado do Rapid Strike Master. E não do Single Strike. E tá aqui todos os Pokémon de água. É o Horsea, Sidra, Kingdra, Mr. Rhyme, temos um Hemorrhage aqui, temos um Corphish, um Octillery, um Crowndown. Então tá aqui os outros Pokémon que vem nessa coleção. A gente falou de todas as cartas mais relevantes aqui e tudo mais. A gente já tem a tradução sim de todas elas na Pokébit. Nós até podemos ir lá para falar de algumas delas, se vocês querem tanto assim. Podemos ir aqui, tipo, ó, todas as Single Strike. Mas eu acho que nada de tão relevante ficou de fora, não. A gente pode falar aqui, por exemplo, que faltou no nosso vídeo. Cacnea, 1 energia 10, 2 energia 20. Triste, né? Cacturne, 120, 1 energia. Troca o Pokémon ativo por um do banco. 2 energias, 60 mais. Se esse Pokémon tiver uma energia Dark, ele causa mais 70 de dano. Então seria 2 energias para 130. Scatterbug, joga uma moeda. Se der coroa, esse ataque falha. Cara, pra 30 de dano, meu Deus, sabe? Socorro, Spilpa. Uma energia que cura 40 desse Pokémon, 3 energias pra 40 de dano. Meu Deus, sabe? Não, só funciona a Vivillon, e a Vivillon nem é tão legal assim. Temos aqui o Entei dessa coleção, bem da hora, tá? O Entei tá bem bonita a arte desse Entei, hein? Pô, valeu a pena vir aqui só por esse Entei. Mano, olha esse bicho em cima de mim, tá bonito pra um caramba, mano, esse Entei. Meu Deus, Kodama, parabéns pela sua arte. 1 energia de fogo, Hit Dash, 30 de dano, você pode ligar uma energia de fogo da sua mão nesse Pokémon. Ou 3 energias, Fire Fang para 90 de dano, e o Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Temos aí o T-Pig, que é Single Strike, a gente já falou dele, não tem efeito. O Pignite também evolui aí, não tem efeito, a gente pode mostrar só a arte. É isso, tá bem bonita aqui a arte desse T-Pig, lembrando que ele vai ter uma arte promo também, que vai ser diferente, tá? Salandit Salazo, aqui a gente tem Electabuzz, 1 energia ele dá, não pode usar Big Punch no próximo turno. E ele causa 30 de dano. Bem bonita a arte desse Electabuzz, hein, também. Razuno, tá arrasando. Ó, Electivire, 140 de vida, 3 energias, ele tem um ataque que joga uma moeda, se der cara ele causa 30 mais de dano. Ele já começa causando 60,
Então, pra quem tem fraqueza elétrica, ele consegue bater com uma simples energia pra causar 180 de dano, se der cara. Sei lá, muito difícil. 4 energias, Lightning Slam, você não pode usar esse ataque durante o próximo turno, mas é um ataque que causa 180 de dano. Aqui a gente tem um Galarian Slowpoke. Uma energia, ele dá o Tempting Tail, joga uma moeda, se der cara, você troca o Pokémon ativo pelo do banco. Cara, nada demais também. Spoink, Grumpig, a gente não falou do Grumpig. Por 2 energias, ele deixa o Pokémon ativo do oponente confuso e causa 30 de dano. Por 3 energias, ele causa 120 de dano sem efeito. Nada demais, na minha opinião. Aqui temos o Shimeco. O Shimeco, por uma energia incolor, ele dá o Minor Errant Running. Você procura no seu deck por 2 energias básicas, revela elas e coloca na sua mão. E depois embaralha o deck. Bom, cara, interessante, mas... né, bem simples aí, sendo bem sincero. Por uma energia, ele deixa o Pokémon ativo do oponente dormindo. Nada demais, senhoras e senhores. Aqui a gente já tinha lido o Meowstic, mas temos o Espor por 2 energias, ele dá 20 de dano mais, joga uma moeda, se der cara, causa mais 20 de dano. Talvez a gente não tenha mostrado também o Monkey, né? Por 2 energias, ele joga a moeda e se der coroa não ataca nada. Aqui temos o Gligar, 2 energias para 30 de dano sem efeito, nada demais. E o Gliscor, por 2 energias, ele dá Acrobatics, 20 de dano, joga 2 moedas, eu não aguento esse ataque, meu Deus. E para cada cara ele causa mais 40 de dano. É muito ruim, muito situacional. Mas ele aceita energia gêmea, então isso é um ponto importante. Por 3 energias, ele dá o Guilhotina para 90 de dano, também pode ser algo bem interessante. Rollicoli, Carkol, tudo aqui, né? Tipo 10 de dano nele mesmo. O Carkol, ele não tem nada, né? Tipo assim, 100 de dano e causa 10 de dano nele mesmo. 3 energias para nenhum efeito, então nada de tão interessante assim. Aqui temos o Stone Journey, para 2 energias, ele dá o Earth Beat, 30 de dano mais. Se tiver um estádio em jogo, ele causa mais 30 de dano. Cara, isso é muito pouco, não é tão interessante assim quanto parece. 3 energias de luta, ele dá o Giga Hammer para 120, ele não pode usar Giga Hammer no próximo turno. Aí sim, estamos falando de uma carta bem limitada, não é mesmo? Aqui a linha do Crobat, nós já mostramos. Aqui nós temos o Galarian Slowbro, que vai evoluir daquele Slowpoke, que estava psíquico, né? Por uma energia noturna, ele dá o Scatter Poison. Ambos Pokémon, seu e do oponente aí ativos, estão envenenados. É muito pior do que a sua versão V. Por 3 energias, ele dá o Frenzy Hammer para 100 de dano mais. E se o Pokémon tiver afetado por uma condição especial, ele bate mais 120 de dano. Então é 220. Aí já ficou bem melhor do que, por exemplo, o Toxtricity VMAX, né? É um atacante de 1 prêmio. Que causa 220 dano se o Pokémon tiver por uma condição especial. Não é nem envenenado, é condição especial. Aí ficou muito mais da hora. Sem tudo isso daqui tá confirmado para quem chegou agora na live, pra Espada e Escudo 5, a nossa coleção de março, né? 19 de março. Tudo isso daqui está confirmado. Temos aí o Murkrow, uma energia, olha a mão do oponente. Acabou o efeito, é só isso mesmo. 2 energias, 20 de dano, acabou também. Habilidade Insônia, esse Pokémon não pode dormir, parece a gente, né, nesse batidão, nesse estresse no meio da quarentena. Uma energia noturna, 2 incolores, Excited Dive, 80 de dano. Se o Pokémon ativo do oponente tiver uma energia especial, parece que vai ser algo bem comum no próximo formato, ele causa 160 de dano. Cara, muitos atacantes de um prêmio causando mais do que 150 de dano. Essa briga pode ficar muito interessante. Aqui a gente já falou de todas elas, o Morpeko, aqui o Bronzor, nada demais, 2 energias para 30 de dano sem efeito. Roned, a gente acho que não tinha mostrado, uma energia, 10 de dano mais, joga moeda, se der cara, causa mais 30 de dano. Nada demais, sinceramente. 2 energias, 40 de dano, joga uma moeda, se der cara, descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Nada demais também, nada de tão interessante, a gente já mostrou os Aegislash. Spearow, uma energia 20. Fearow, uma energia 70. Esse Pokémon maravilhoso, né? Parabéns aí a todos envolvidos. Isso aqui vai jogar num pré-lançamento no máximo, mas num pré-lançamento, sendo bem sincero, joga demais, inclusive, tá? Uma energia 20 e outra energia 70, entendeu? E já evoluiu, saca? Top, não é ruim. Busca com a bola de nível, mesma evolução, 90 de vida, parou por aqui. O Lictank vai evoluir para aquele Lick do controle maluco, ele por 3 energias dá 50, 4 energias dá 80, nada demais, não tem efeito. Temos aqui um Drampa, uma energia, ele dá o Call for Family, procura no seu deck por 2 Pokémon básicos e coloca no seu banco. Excelente carta também para pré-lançamento, sem dúvida alguma. A gente só não falou do Bellsprout, eu acho, né? O Pokémon ativo do oponente agora está
Se o Pokémon ativo do oponente estiver envenenado, esse ataque causa 40 de dano. Mais 40 de dano, se não uma energia para 10. Tem uma gotinha aqui caindo na cabeça do Bellsprout. Aí o Whipping Bell dá condição especial, o Victory Bell que a gente já tinha mostrado, né? Uma energia, ele dá 40 de dano. Se o Pokémon ativo do oponente estiver confuso durante o próximo turno, ele não pode recuar. O Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Durante o próximo turno, ele não pode recuar. Mais uma energia para 40 de dano. Depois, 3 energias para 120. Acabou. Sem efeito nem nada. Lembrando que esse rapaz deixa 2 condições especial só dele entrar em campo. Temos aqui o Carnivine. Eu não sei porquê, cara. Toda vez que eu olho para essa planta, eu olho para ela, eu penso num burgão. Ela parece muito um sanduíche, saca? Um McDonald's. Mano, é isso. E a arte dela tá muito foda. Essa é a arte mais bonita que eu já vi desse Pokémon. Isso só o Pokémon TCG pode nos dar. Ah, o Carnivine é um Pokémon que eu não ligo. Beleza, brother, mas olha pra essa arte. Se tu tivesse visto o Carnivine toda vez com artes como essa, você estaria pensando de uma forma diferente. Mano, muito bonito. 2 energias, ele dá 30 de dano. Durante o próximo turno, o Pokémon do oponente não pode recuar. Ou por 60 de dano, ele joga 3 moedas e dá, né, 60 de dano pra cada cara. Temos aqui Fomentes, por 1 energia, 20 de dano, joga moeda até da coroa, pra cada cara, 20 de dano, né? Nosso rapazinho aqui que evolui pra uma Lurantis. A Lurantis, por 1 energia, bate 30, cura 30 dela, por 2 energias, bate 70. Apesar da arte bonita também, uma arte bem bonita aqui, sinceramente, não tem tanta coisa aqui pra falar sobre isso. Tapu Bulo, por 1 energia, ele dá 20 de dano, o Pokémon troca o Pokémon ativo dele por um Pokémon do banco. E por 3 energias ele dá 80 de dano. Você pode descartar todas as energias que você quiser desse Pokémon, igualzinho o Tapu Bulo GX. Se você fizer isso, você aumenta mais 80 de dano, indo para 160, um atacante de apenas um prêmio. Lembrando que a gente tem a Cherry, que liga quantas energias você quiser nesses Pokémon malucos que não são ultra rara. Então, beleza. É tipo 3 energias para 160 se o seu deck tiver setado e tiver num loop. E é um atacante de um prêmio. Temos aqui o Galarian Mr. Mime. Por 1 energia ele dá 10. Por 2 energias ele procura no deck por uma carta de item, revela e coloca na mão. Temos aqui o Hemorrhage. 1 energia 10, 2 energia 20. Olha só o Octillery ali no fundo. Ó, aqui tá equilibrando alguns itens. O Octillery já virou o Cross, né? Já tá equilibrando vários. E aqui tá a carta do Octillery. Já temos ela inclusive em inglês. 3 energias, 30 de dano. Joga uma moeda, se der cara, paralisou. Crowdado, famoso Pokémon que joga bolha, né? Joga bolha é pra paralisar, sempre. 3 energias aqui pra 60 de dano. E você descarta uma carta da mão do oponente sem olhar. Ou seja, de forma randômica. Por 4 energias ele dá 140 de dano. Nada demais, na minha opinião. Temos aqui o Shinx, 1 energia 20. Temos o Luxio. 1 energia, tipo, esse ataque causa 30 de dano a um dos Pokémon do oponente, tá? Ou seja, ele dá um Snipe. 2 energias, 50. E o Luxray, que é muito roubado, a gente já mostrou aqui hoje, né? Tipo, pode ser muito, muito forte, com 2 energias causando 200 de dano. Temos também o Pachirisu, procura por um amigo, procura no seu deck por um Pokémon, revela, coloca na mão, depois embaralha o seu deck. 2 energias, 30 de dano. Tudo isso daí bem simpático. O Baltoy, 2 energias, ele se explode. Causa 60 de dano. Temos aqui o Dottler, né? Por 1 energia, ele vai evoluir daquele bichinho lá, que tava no tipo grama, que não faz nada. Ele olha as 4 primeiras cartas do deck e retorna elas da forma que você quiser. 2 energias ele dá 20. Já o Orbeetle é o acelerador de estágio 2, que vai ser bem da hora. Aqui a gente tem o Onix, 3 energias para 60, 4 energias para 170... 4 não! 5 energias! Ô louco, Onix, pra que isso tudo, mano? Só pra ficar injogável mesmo, né? Temos aqui Killbone, 1 energia para 10, 2 energias para 30. Bem bonita a arte desse Killbone. Temos o Marowak, Battle Armor, danos dado nesse Pokémon reduz por 30. E depois ele dá o Boomerang, clássico também, joga 2 moedas para cada cara, 90 de dano no Pokémon do oponente. Timburr, tá aí o Pokémon engenheiro aí fazendo obras, reformas, 2 energias 20. Gurdurr, excelente também, olha aí que louco, 2 energias para 30, 3 para 60, nada demais. E aí o Conkeldurr, com 3 energias, ele dá o Hammer Pressure para 90 de dano. Se o Pokémon defensor for um Pokémon evoluído, ele não pode atacar durante o próximo turno. Então ele para e segura evoluções. Mas, cara, o Conkeldurr nunca tem uma carta que joga, né? Desde Black and White, esse Pokémon tá tentando fazer alguma coisa no TCG e nunca tem nada demais. 4 energias, ele dá o Mega Punch para 150 de dano.
não consegue fazer muita coisa. Mas se o Pokémon do oponente, se o deck do oponente é baseado em evoluções, você pode segurar a onda de uma forma aí bem legal. Aqui temos a Silicobra, 1 energia 10, 3 energia 60. Ah, mano, olha esse cobra bebê aí, cara. Ah, que fofinha. Aí o Onix evolui para Steelix. 3 energias, você causa 80 de dano, joga 2 moedas para cada cara, você causa 80 de dano. Depois, por 5 energias, ele dá 200 de dano, Heavy Impact. Temos aqui o Pawniard, 1 energia, durante o próximo turno, os ataques desse Pokémon vão causar 70 de dano a mais. É literalmente Scyther isso daqui, espada Swords Dance, depois por 1 energia ele dá 10, se tiver usado outro ataque ele vai por 1 energia bater 80. Em pré-lançamento é da hora, outros casos não. Por 1 energia 30, em 3 energias ele dá 90 de dano. Se o Pokémon ativo for um Pokémon metálico, esse ataque causa mais 90 de dano. Mas, putz, 3 energias para causar 180 de dano só se for metálico, eu não consigo entender muito bem os recursos para isso daqui se tornar uma carta boa, não. Aqui a gente já mostrou, a gente não mostrou o gato, mas o gato é 1 para 10, 3 para 40, sem efeito, não tem nada para se falar dessa carta. Aqui são todos os reprints de item que a gente já havia mostrado também. E agora sim, temos aqui finalizado todas as cartas de estilo de batalha, né? Essa nova coleção maravilhosa aí, com essas artes maravilhosas, com essa nova forma, essa nova mecânica. Cara, que coleção incrível, né? Na minha opinião, ela tá muito bem jogada, muito bem da hora, tá ligado? Pra gente fazer várias coisas. Tem Dia de Gato voltando. A rotação em 2021 vai cair tudo Sol e Lua. Cara, eu aposto que sim. A minha aposta é que caia tudo de Sol e Lua. É uma rotação bem imprevisível, mas pode ser que mude. Não dá pra garantir, né? Pode ser que caia, pode ser que não caia. A minha vontade é que caia tudo de Sol e Lua. Faz muito mais sentido cair tudo de Sol e Lua nesse meio tempo aí, beleza? Mas pode ser que não caia também, cara. Não dá pra garantir, não dá pra prometer. O futuro a Arceus pertence. Vai que eles deixam Arceus, né? Só Ilô 12 no formato. Já pensou que droga, né? Que os caras iam tá fazendo, mas... Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de análise aqui com todas as cartas de Espada e Escudo 5. 2 meses de antecedência, basicamente, antes da coleção. Então já dá pra pensar em muita coisa. Já dá pra pensar em muitas estratégias, muitas coisas. Depois, claro, a gente vai voltar com vídeo de top 10 dessa coleção, cartas pra investir. Então esses são todos os spoilers. A gente já falou de vários deles no Drops TCG um pouco mais detalhado. Se você não tinha visto, tá vendo aqui agora. Espero que todos os senhores estejam passando por um ótimo dia. Se ficar alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários desse vídeo também. E é isso. Muitíssimo obrigado. Bebam água. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todo mundo da live tenha aprendido, tenha pensado em algumas ideias aí da hora pra gente discutir todos esses spoilers. Tamo junto. Beijão, é nóis. Muito obrigado, Brofish dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? É nóis.